E aí, gente? Os drag hoje, hein? Tudo bom? Tudo bom, e vocês? Tudo Tudo bem. ótimo. Tudo bem? Tudo Oi, gente, meu ótimo. nome é Gregory. Eu estou aqui hoje com várias amigas aqui, com 3 amigas demais. E um jeans viajante. Que são Maria Filipina. Olá, boa noite, gente. Bom dia, dependendo da hora que você está ouvindo. Olha, falando com os internautas, né, vó? É, ela é moderna. A Bisa, Maria Guilhermina, a benção. Oi, gente. Boa noite, bom dia, sei lá. E a prima Kenga e Gona Pop. Já, né? Partiu dessa para uma melhor, a Gona Pop. Deus abençoe. Ai, People. Quê? Pardon? Ai, gente. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas vamos seguir em frente. Então, gente, hoje o babado é certo. Hoje é um assunto assim que eu tô muito feliz porque eu gosto muito. Nossa, eu tô empolgado também. E é perigoso a gente ficar aqui umas 3 horas falando, porque é um assunto maravilhoso, gente. Cinema LGBT gay. Uhul! Aê. É, gata. Vocês estão empolgadas? Vocês gostam do cineminha Ai, LGBT? Sim, gosto bastante, mas gostaria de ter assistido mais filmes, confesso, assim, admito. é. Né? Gente, É muito recém o é cinema. esse bonzinho que a gente tá tendo, assim. A gente pode. Tem gente chamando de ascensão, mas É. não é o suficiente pra ter Vai uma com ascensão, né? calma, vai com calma. É um pãozinho. Um Exato. pãozinho a mais que você precisa dar aquela levantadinha, sabe? Sim. É isso que aconteceu. Deu essa levantadinha do pãozinho. E hoje a gente vai falar de todas esse movimento, né? Porque Exatamente. apesar de estar acontecendo, tem muita coisa errada acontecendo, né? Da forma errada acontecendo. Sim. Timone que chama? Quê? Timone que chama? Exato, como diria a Gloria Groove, né? Muito Pink Money, O né? Pink Money tá aí, o Magenta Cash. Exato. O Magenta Cash tá sendo cobiçado pelas pessoas. Mas viu, então, a gente tem aí. Tá acontecendo agora, né, esse mainstream de filmes LGBT aí pro pessoal assistir. A gente tem muita coisa saindo na Netflix, principalmente, né, de filmes LGBT, mas que não são indie, né? São grandes produções até, né? São as Sim, produções de média sim. pra grande. Exato, né? E com o streaming você abre uma possibilidade de não fazer coisas, porque geralmente para o cinema, as pessoas, nos últimos anos, principalmente, a gente viu isso, que tinha que ser projetos grandes para ir para o cinema, né? Então, Sim. filmes que fossem dar muita audiência, muita bilheteria. E no streaming, não. No streaming você pode fazer umas coisas mais focadas, né? E aí acho que com isso você está abrindo possibilidades absurdas para filmes LGBTs, né? Sem dúvidas. Gente, eu queria só. Pra gente fazer um parênteses aqui, queria falar um pedacinho de história pra gente, pode ser? Só pra gente consensualizar aqui tudo. Pode, claro. Então, em 1895, Thomas Edison filmou The Gay Brothers, onde dois Olha. homens dançavam ao som de um violinista. O primeiro beijo gay foi registrado no filme Wigs. Não é um beijo gay, né? Porque acho que foi só um beijo entre Dois homens, né? só que eles estavam fazendo outros papéis, né? Na Sim, verdade. sim. Então, assim, foi um beijo entre dois homens. Foi um beijo do Carlinhos Maia, vamos dizer assim. Foi um beijo entre dois brothers. Exato. Que inclusive foi o primeiro vencedor do Oscar de melhor filme. Não era assim, uma história LGBT, mas tinha um sim, beijo. acontecia esse beijo entre ali dois no fundo, homens, né? exato. Só que aí aconteceu um bafo, né? Que o pessoal da indústria, os crentes, ficaram assim. A igreja, né? Porque tava acontecendo muito de ter cenas de nu, sabe essas coisas que crente não gosta? Sei. Então, tava tendo muito nu, tinha cenas que tinham, tipo, palavras feias, por exemplo, hell. Eles não gostam que fale inferno, assim, pra eles é um palavrão pesadíssimo já. Então não pode falar essas coisas.
Então, em 1934, foi implantado um negócio chamado Código Reis, lá nos Estados Unidos. E ele acabou, né, meio que sendo uma censura imposta pela própria indústria, na verdade, né? Porque a indústria estava sob regência Esse Reis aí, que é o nome dele, código, o né? Código Reis, é o nome do cara que tomou posse como presidente ali das associações ali de Hollywood. Sim. E esse cara, ele era presbiteriano, ele era pastor e tal. Ou seja, meio caminho andado já para a censura A merda tá feita, pesada, né? né? E aí ele começou a proibir várias coisas, como tipos de vestimenta, tipo de falas que poderiam ter, palavras que não poderiam conter. Beijo também foi censurado, dependendo do beijo, não podia aparecer. E só que isso foi uma coisa da própria indústria, né? Então tinha esse código que foi gerado ali para todos os estúdios, foi distribuído e tal. E aí os estúdios começaram a ficar mais conservadores, né, sobre as produções dele, o que levou a um boicote até hoje, né, de filmes LGBT, porque assim, para você meio que você teria que furar o código Reis para Foi um auto-boicote, né? foi um auto Da boicote indústria de gerado por Hollywood. Hollywood, Exato. exatamente. Nos anos 2000 que começa uma diminuição real disso, né? Sim. Que aí realmente começa a abrir um pouco os filmes, assim, né? Mas o impacto que isso, sei lá, são quase 5, 6 décadas sem falar sobre o povo LGBT, né? Sobre o público Sim. LGBT nos cinemas, que reflete diretamente na cultura, né? Sim. A vivência nossa, assim, né? Então, por isso que eu acho impactante demais Hollywood ter censurado pessoas LGBTs, né? Histórias LGBTs durante tantas décadas, que aí você acaba censurando na cultura e isso reflete na sociedade, E por né? tanto tempo, né? Por muito Sim, tempo, muitos foram anos. décadas, mas Se a gente meio pensar que foi século, em né? 34 isso? É mais de meio século com Sim. com essa Esse influência papo aí, né? na sociedade, né? Então, Então, assim, se você não pesado, né? tinha proximidade com pessoas LGBT, você nunca viu uma pessoa LGBT na sua vida, né? Sim. E a maior ironia é que a indústria era feita, na maioria, Por LGBTs. por LGBTs, né? Então, sei lá, tanto atores, quanto produtores, quanto maquiadores, cabeleireiros, roteiristas, né? Então, você imagina também essas pessoas não poderem se retratarem, né? Retratarem a história de vidas delas, né? Uhum. É muito, muito, muito impactante. Assim, eu não sei se vocês, o que vocês acham, mas tem um reflexo na sociedade direto, né? Porque o cinema faz parte da nossa cultura, né? Sim, com certeza. E aí o impacto que isso tem na sociedade, na criação, até no desenvolvimento da LGBTfobia, para mim, o cinema está super envolvido com isso, né? Durante tantos anos. Sim. Sim, exatamente. Mas temos mudanças pela frente. Temos mudanças, né, ocorrendo, né? Exatamente. Já aconteceu um pouquinho, agora a gente tem filmes muito grandes aí, né? Que, inclusive, concorrendo e vencendo Oscars muito, né? Sim, sim. Muitos vencedores de Oscar. Ou seja, filmes que foram bancados, né? Filmes de grandes estúdios com temática LGBT, com personagens LGBT, né? Com histórias de LGBT, exatamente, né? Você pega até um filme que o Gui citou aqui, do britânico lá que... Sim, O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. Um filme super grande, né? Um filme vencedor de Oscar e um filme de uma pessoa, de uma história de uma pessoa LGBT, né? Exatamente, sim. História real, né? Então, tipo, na época de vigência desse Código Reis, era praticamente impossível esse filme ter acontecido. Sim. E é isso que tem que acontecer. A gente tem que contar histórias de pessoas LGBT também, até para criar esse... Porque a sociedade tem muito esse misticismo, né? De rótulos, né? Para pessoas LGBT. Sim. E aí, por isso que eu acho que o cinema é tão importante nisso. E aí a gente vem vendo esse movimento, né?
Eu já quero criar só uma polêmica logo de cara aqui com vocês. Sim. Eu ia criar uma polêmica em cima desse filme, inclusive. É tão querido. Talvez seja a mesma. Pode ser, então vai. Coloca polêmica na tela. Bota na tela. É um homem hétero, né? É exatamente isso que eu ia falar. Um homem hétero no papel principal, que é uma pessoa gay. Eu queria saber de vocês o que vocês também acham disso, né? Eu vou, tipo, pessoas hétero fazendo personagens e vivências LGBTs, né? Então, aí a gente vai ter que entrar numa questão que talvez seja, não vou falar mais profunda, mas talvez um pouco mais extensa, né? Porque para os homens héteros, para os atores héteros interpretarem um gay sempre deu prestígio, né? Então, um dos meus filmes favoritos, que eu até mencionei no primeiro episódio do Cholas, que é o filme Filadélfia, com o Tom Hanks, concedeu ao Tom Hanks ali primeiro Oscar da carreira dele, né? Por ele ter interpretado um homem gay e tal, que sofre todos os preconceitos possíveis, até ser demitido do emprego por conta da AIDS, né? E aí ele retrata um casal, né? Do Tom Hanks e o Antônio Bandeiras fazem um casal nesse filme, né? E, enfim, e a partir daí que eu me lembre, tá, gente? Eu não sei se quem tá ouvindo a gente, ou até vocês aí, sabem de algum outro filme anterior a esse filme é de 91, mas esse foi o primeiro filme assim que ficou estampado mesmo, que, nossa, o ator se desconstruiu, né? Ele fez um gay no cinema, que incrível, né? E aí foi lá e foi premiado, e a academia adorou, e foi aclamado e tudo mais. E dali pra frente a gente sempre viu isso, né? É como se fosse até, na verdade, não sei se vocês vão concordar comigo, como se fosse até um selo de versatilidade ou uma grande possibilidade dessa pessoa ser premiada, porque os papéis de homens gays começaram a ser disputados, né, por atores héteros que estavam ali em busca de prestígio, né? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que depois de muito tempo, eu vi uma entrevista com aquele Rupert Everett, que é um cara que fez par romântico com a Madonna no filme Sobrou pra você. Sobrou pra você, obrigado, filho. E aí ele fala duas coisas, né? Uma delas que não tem muito a ver com o cinema, que ele fala que fazer 40 anos no meio gay é a pior coisa que pode acontecer, e a segunda que ele fala é que uma coisa que pode prejudicar muito a carreira de um ator é ele se assumir gay, porque a partir do momento que ele se assume gay, ele não vai ter mais nenhum papel que não seja de um homem gay, entendeu? Sim. Então, um ator gay, quero chegar nesse ponto, um ator gay não vai conseguir fazer um papel de um cara hétero. Hoje a gente até consegue, né? Naquela série How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, né? O protagonista é gay, né, e ele faz o papel de um cara hétero, mas, assim, o que a gente mais vê é que dificilmente a gente vê atores assumidamente gays, né, fazendo papéis de homens héteros, e a gente vem até pro Brasil, na questão das novelas, que tem atores que não se assumem nunca, né, não assumem nunca a sexualidade porque vão perder contratos publicitários, vão perder posto de protagonismo. Então o cara que é gay não pode interpretar o hétero, mas o hétero ganha essa chancela de desconstruído, de ator que se entregou pro papel, né, e muitas vezes ganha prêmios, né. Então, sei lá, gente, eu acho que é uma baita de uma injustiça. Eu acho que esse ponto que vocês tocaram, não sei se eu falei demais, mas é uma coisa que me amarga, assim, um pouco. Sabe? Sim, com certeza. Eu ia até te falar que esse rapaz, esqueci o nome do ator agora do How I Met Your Mother, mas ele, quando foi chamado pro elenco, ele estava no armário. Então ele saiu. Exatamente. Ele saiu do armário. Depois da série, inclusive, eu acho. Foi, acho que ou foi no final, ou foi. Então quer dizer, já era tarde demais para poder convidar ele, né? Entendi. Então, eu lembro de uma história que eu acho absurda, assim, que é no Para o Wung Fu, o Wesley Snipes, ele tinha que fazer coisas super de macho depois da gravação para ele ficar bem com ele mesmo. Então ele tinha que fazer academia, ele tinha que levantar peso, sabe? Essas coisas socos assim no... dar uns socos, porque ele se sentia assim, como ele estava fazendo uma drag queen, acho que era uma drag queen, né? E ele tinha que fazer essas coisas. Então, tipo, super close errado, né? Super. E é isso que você falou. Assim, a gente tem um monte de atores héteros fazendo papéis de gays,
e você não tem gays fazendo papéis de héteros, né? Ou Não. mesmo dando oportunidade para atores gays saírem, Fazerem gays mesmo. fazerem gays, viverem a vida Exatamente. deles, né? Porque que nem você sai do armário, você ou tá condenado a não ter uma carreira, ou você Tá fadado ao... tá fadado a papel de gay, né? De LGBT. Exatamente. Porque tem que estar, se você quiser fazer, tem toda a razão. E eu vi até uma entrevista agora do ator que faz aquela série Prison Break. Prison Break, Ah, esqueci o nome dele. que ele falou que ele não vai mais aceitar fazer papel de hétero. Você viu ele falando isso? Não vi. Porque ele falou que histórias LGBTs têm que ser contadas. Então ele não quer ficar continuando fazendo papel de hétero, porque senão não dá oportunidade de histórias LGBTs serem contadas. E é uma opção dele, e eu acho que ele está super com razão. Assim, se ele quer realmente contar histórias gays, ele tem que fazer isso, entendeu? Wentworth Miller. Isso. Não pode ser uma escolha do mercado. Não. Mas se é uma escolha do artista. Não pode ser uma limitação do mercado. Uma limitação né? do Não mercado. Pode ser uma limitação pro artista. Concordo. Mas se é uma escolha dele, eu acho que ele tem todo o direito e dever de fazer isso sim, porque histórias LGBTs têm que ser contadas mesmo, e principalmente por pessoas LGBTs. Por quê? Sim. Porque é a nossa vivência, né? Só a gente sabe o que a gente sofreu. Sim. Então você não tem como explicar, por mais que seja pesquisa, eu acho que não é a mesma coisa, e você tem que dar oportunidades para atores e atrizes LGBTs, né? Aí você tocou num outro ponto polêmico, que eu vou trazer outra polêmica. Não, mas antes de ter essa polêmica, o Igor não falou sobre essa. Ô Igor, o que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acabo levantando uma outra polêmica. Pode ir. Na verdade, eu tendo a olhar para o cinema com recortes históricos, assim, porque eu acho que senão eu enlouqueço. E aí eu tenho visto muito sobre o conceito do drag, né? Que é o lance do homem que se vestia de mulher antigamente no teatro, e aí depois, quando o teatro, de certa forma, migrou para outros tipos de mídia, isso se tornou banalizado, se tornou marginalizado, até se tornar essa luta LGBT, se tornou um símbolo de resistência, de descoberta, enfim. Só que, de certa forma, ainda começaram lá atrás com os héteros, em uma época que não se falava muito disso. Eu, particularmente, quando se fala de filmes antigos, no recorte histórico, ainda lá atrás, eu não consigo ver muito problema, assim, porque eu acho que alguém precisou começar com isso, sabe? Para, de certa forma, naturalizar isso. Desculpa. Oi? Eu só vou te cortar. Vou criar uma polêmica em cima da sua polêmica. Porque eu acho que os héteros começaram isso porque não se permitia que gays fossem gays. Sim, exato. O Greta fazendo sinal de negativo. O Greta negando aqui. Então, É que aí depende do contexto, porque pode ser numa época em que mulheres não podiam estar no teatro também. Tem esse negócio, que homens interpretavam mulheres. Drag veio disso. Drag é porque mulheres não podiam estar no teatro, porque isso é coisa de puta. Exatamente. Então, ou seja, é outra censura mulheres que tem, né? que cantavam ópera é considerada puta. Mulher aí, que tocava violino, violão, alguma coisa, é puta. A mulher tinha que ficar em casa. Se a mulher fosse pra qualquer lugar, era puta. Então, assim, homens começaram a se vestir de mulher no teatro, no cinema, etc, etc. Porque mulher não podia estar lá, entendeu? Mulher não podia trabalhar, mulher não podia estar fora de casa, entendeu? Sim. Mas tem esse contexto aí. Então, assim, depende do rumo que a gente tá falando aí. Porque tem... Mas aí, exatamente. Mas aí, ainda no âmbito, o que eu falo é de como hoje o cinema LGBT se tornou essa ferramenta de existência. Eu não acho que foi tão problema o início disso ter começado com os héteros, porque eram os héteros que estavam na TV. E eu acho que a partir que para mim, quando colocaram um beijo entre dois homens na TV, assim, quando eu vi isso numa novela, por mais que sejam dois héteros, para mim aquilo foi muito importante também, porque eram as referências que eu tinha, assim. Então, eu não problematizo isso antigamente na sociedade que a gente tinha, assim. Eu acho que hoje isso seria problemático. Eu acho que
isso hoje nas telinhas, para mim é muito mais problemático do que ter visto isso antigamente. Não sei, mas assim, para mim, de certa forma, precisou começar com eles para normalizar alguma coisa que não normalizou bem. Quer dizer, não naturalizou, mas normalizou alguma coisa para que a humanidade conseguisse invadir o cinema assim e começar a ser protagonista das suas próprias histórias, sabe? Sim, eu discordo um pouquinho, assim. Eu acho que, na verdade, a gente aceita, claro, por exemplo, o beijo do Félix. A gente achou maravilhoso, a gente achou incrível, a gente achou histórico, mas eu acho migalha, sabe? A gente tem que se contentar com a migalha de dois héteros fazerem um beijo gay, porque Isso. a televisão não coloca dois atores gays para interpretarem aquele beijo, sabe? E pode, né, ainda mais aqui na TV brasileira, ter um cara que tem aporte de protagonistas assumidamente gay. Qual, Sim. qual vai ser o ônus que esse cara vai ter que pagar, né? Será que ele vai ter contratos publicitários cancelados? Acho que hoje em dia não, mas, sabe, é difícil quebrar essas raízes até, né? E será que ele vai decolar na carreira? Será que ele vai ficar estigmatizado, sempre chamado para papéis, assim, que vão se repetir, que vai ser sempre o mesmo papel todo o tempo, só que em obras diferentes, aquela sensação de que não muda. Então é meio complicado, né? Assim, até porque a gente tem poucos homens atores gays que são assumidamente gays, né? E tão, assim, estrela tirando um Paulo Gustavo, assim, né? Fica difícil, assim, a gente encontrar exemplos, né? E tem outro problema que é o seguinte: antigamente, qual era a liberdade que esse ator teria para se assumir gay, né? A gente não Sim, É, sabe qual era a realidade dele. A gente isso tá também. assumindo que ele era hétero. Então, Isso. assim, né? Por exemplo, Rock Hudson. sim, sim. A gente Uhum. tem inúmeros atores hollywoodianos que viveram no armário a vida inteira e viveram vidas de merda, vivendo Sim. papéis, né? Pra levar isso aí. Quantos não eram. Quantos atores que fizeram papéis de homossexuais ou de, sei lá, que até hoje acontece, né? Hétero, homens, cisgênero, hétero, fazendo mulheres trans e travestis, né? Sim. Uhum. A Então, gente assim, teve, né, recentemente o caso, esse recentemente, filme, a aí, garota A dinamarquesa, Garota né? Dinamarquesa, exato. Era um homem hétero cis. Clube de Compras Dallas. E ele ganhou o Oscar por esse papel. Então, Então, Exatamente. por é que isso que que eu a falo, gente não esse poderia prestígio. premiar uma atriz, né? E esse prestígio, né, gente? O cara do Garota Dinamarquesa, ele recebeu indicação ao Oscar. O outro do Clube de Compras Dallas, o Jared Leto, Ganhou. ele ganhou, entendeu? De ator coadjuvante. Então, assim, isso dá prestígio. Os caras disputam mesmo esse tipo de papel porque eles dão uma chancela, assim, Mais pro que a cara gente não brilhar. possa recorrer ao passado pra ver quem era o hétero, quem era o gay que tava fazendo papel de gay, que tava fazendo papel de hétero, tá acontecendo até hoje. Então, assim, Então. isso Eu entendo o que o Igor quis dizer. precisou partir de algum lugar. O problema é o ponto que ele parte já tá errado. Sim. Assim, Quem esses. dominava o poder pra fazer isso Eu já era continuo aquelas assim, pessoas. Então o poder não mudou de mão. O Sim. poder continua naquela mão e essa mão ainda tá fazendo a merda que tava fazendo antigamente, entendeu? que eu acho assim, é que eu acho que já tem um problema muito grande no nascimento do cinema em si, sabe? Onde as mulheres tiveram grande comprometimento, mas não E nem o levaram reconhecimento, né? título, não tem nome dentro não foi reconhecido tudo que elas fizeram. Muitos dos diretores de nome antigos que a gente conhece, quem ajudou e quem apoiou e quem desenvolveu coisas foram as esposas. Sim. Então o cinema, principalmente o cinema europeu, já temos muito esse problema. O cinema soviético, que é esse cinema que a gente conhece hoje. Então, acho que o nascimento do cinema já é um grande problema. Agora, aí assim, eu acho que dentro do recorte histórico do cinema, da política, de como ele funcionava para a época, é, naturalizar alguns gestos em uma época em que não se falavam sobre isso, em que isso era tabu e que isso era praticamente crime. Aí eu tiro desse lugar, sabe? Aí eu acho que conforme avançar os tempos,
aí as coisas talvez pioraram, aí acho que tem umas lacunas históricas aí indispensável, que às vezes são vergonhosos, que às vezes são até ofensivos, mas eu particularmente acho que como isso nasceu e como isso se deu e como isso está sendo moldado hoje, de uma coisa que já existia, mas que ninguém olhava para desse lugar e começaram a remoldar, para mim eu acho de certa forma funcional da forma que aconteceu, entendeu? Então, eu acho que se fosse hoje, para mim seria um problema, mas falar do cinema, sei lá, antigo, eu não sei ainda, não consigo. Porque, na verdade, as pessoas não podiam contar histórias, principalmente porque existia uma censura, principalmente em Hollywood, né? Uma autocensura de você não ter personagens LGBTs, ou se você tinha personagens LGBTs, o final deles tinha que ser trágico ou eles eram vilões. Exato. Nossa. Então já tinha um mandamento de Hollywood Já que tinha uma cadernetinha de como proceder, com esses personagens. E aí, na verdade, quem começou esse movimento de inserir histórias LGBTs foi o cinema europeu, que começou a contar histórias sérias LGBT. E aí, Hollywood se viu na necessidade de revisitar os códigos deles. Exato, de começar a contar. E aí, o primeiro filme que eu lembro que é sério e que chegou a uma premiação LGBT foi o caso de Brokeback Mountain. Sim. Foi. Né? Que é uma história de amor entre dois homens, Sim. né? E aí você realmente tem um reconhecimento. Eu lembro que minha mãe foi assistir esse filme. E eu não vou problematizar esse, porque, pra mim, Jake Gyllenhaal é gay e ele é meu próximo marido. Então, não, acho que assim, a gente essa é a realidade. era para criar essa polêmica de atores héteros fazendo LGBTs, porque eu acho que a gente tinha que mencionar isso, mas é claro que não dá pra gente mudar o histórico que aconteceu, Não dá pra e mudar. nem por isso esses filmes deixam de ser importantes. Mas isso é uma das coisas que mais me amarga, assim, Sim, por mais que exista uma evolução, assim, dos gays estarem chegando cada vez mais no mainstream, essa parte é uma coisa muito chata. Exatamente. Sim, que a gente não. precisa lidar ainda, né? Inclusive, o que eu acho... Pode falar, desculpa. Não, e só falando que esses filmes ainda, por exemplo, Brokeback Mountain, o Dallas Buyers Club, são filmes maravilhosos, Importantes, excelentes, né? importantíssimos. Sim, são. São problemas pontuais que precisam ser revisitados e resolvidos. Sim. Claro. Exato. Assim, agora tem filmes que a gente tem que Hollywood, alô Hollywood, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tem obrigação moral de refilmar. E aí eu falo do Priscila, Rainha do Deserto. Hoje a gente tem drags de RuPaul super capazes de fazer esse filme, né? Temos atrizes trans capazes de fazer esse filme. E temos o Para o Wong Fu, que é outro filme que tem que ser refilmado. Porque são histórias magníficas feitas por héteros e precisam ser refilmados para ter uma nova roupagem esses filmes, né? Pelo menos uma justicinha sobre esses que falaram mal dos filmes que eles estavam, né? Então eu acho que isso a gente tem que fazer. Mas agora a gente está vendo aí alguns atores, como a gente falou, o cara do Prison Break, né? O ator do Prison Break, e tem o ator que é o ator do Star Trek. Sim. Como é o nome dele? Não sei, mas eu sei de quem você está falando. Zachary Quinto. E ele tem feito muitos papéis que não necessariamente é gay ou não é, né? Que não tem só a sexualidade explorada. Exatamente. E é um ator gay assumido, casado. Você vê o Sheldon, né? O ator que fez o Sheldon. Ele é ótimo, né? Então... aí tem duas polêmicas. Ixi. Tem uma polêmica também, que você falou, inclusive, agora há pouco, que é sobre as histórias trágicas. Sim. Né? A maioria das histórias, acho que até hoje, a maioria são histórias trágicas, né? Sim. A maioria das histórias que concorrem ao Oscar, a maioria das histórias que chegam no mainstream são histórias trágicas. Isso deu uma mudada agora nos últimos anos, mas ainda assim, a grande massa de produções que chegam para as massas consumidoras
são histórias de tragédia, de tipo, o Viet morre no final, aí toma uma coça, aí é expulso de casa, aí se mata. Aí é só isso, né? Mas você não acha que isso é uma tentativa de sensibilizar o público em relação a preconceito, injustiças? Parte, com certeza. Mas você ter só isso chegando Não, a claro. forçação de barra. Aí... A gente quer comédia romântica também, Exatamente. Né? Então, aí eu acho que chega naquele ponto da importância daquelas comédias como Alex Strangelove e o Com Amor Simon, sabe? Uhum. Alex Strangelove é um filme horroroso. Horroroso. E ao mesmo tempo magnífico. Fofinho. Porque é um filme, sabe esses filmes? Filmezinho Sessão da Tarde. De adolescente na escola. De adolescente na escola, exatamente. Só que de um casal gay. Não é um casal gay, é um menino que tá se descobrindo ali, parece que ele é bi. Aí fica meio nessa, aberto, sabe? De que, que ele é bissexual, na verdade. Porque ele tem namorada, mas ele se apaixona por um menino e tal. E aí tem esse rolê que, tipo, a gente precisa de um filminho assim, bem água com açúcar, sabe? Um filme que não é pra ganhar Oscar, é só um filminho. Esse filme, inclusive, tá na Netflix, Alex Strangelove. Só pra existir. Exato, tem que existir. Porque vai ter um adolescente LGBT que vai assistir e quer assistir esse filme ali. Ele não quer ver uma tragédia que, tipo, o moço vai ser morto com um pé de cabra, como foi no Brokeback Mountain, gente. Aquela cena é horrorosa. Até porque, por exemplo, ele tá ali pra sair do armário. Ele acabou de se descobrir gay. Exatamente. E aí ele vê uma história dessa, ele não vai sair do armário. Lógico que ele não. vai ficar mais travado. Então, Com Amor Simon, Love Simon, é um filme assim que é comédia romântica, água com açúcar. Mas eu saí do cinema quando eu vi ele com o Greg, eu falei, esse filme é excelente? Não é excelente, mas ele é necessário? Ele é super necessário, super necessário. Um filme com muita verba, porque é da Disney. Sim. Um filme com atores de primeiro escalão. Sim. O ator ainda é hétero para criar polêmica. Mas é um filme que é necessário, é uma comédia romântica. Esses dias uma amiga minha muito tava... com açúcar, muito assim, sessãozinha da tarde, sabe? Ah, não tô fazendo nada, vou assistir esse filme. Tem uma amiga minha que ela falou assim, por que você não gosta de comédia romântica? E aí eu fiquei pensando, por que eu não gosto de comédia romântica? Porque todas as comédias românticas retratam casais héteros. E normalmente um casal hétero chato. Essa que retrata um casal adolescente LGBT, eu amo essa comédia romântica. Chato. É um casalzinho bem chato. Mas então, assim, é isso. Tem que ser assim, tem que ser aquele casal assim que você olha e fala, puta que pariu, eu quero bater nos dois. Que gente chata. Mas tem que ter. Tem que ter esses filmes assim, bem água com açúcar, bem limpa a bunda, sabe? Exato, né? Tem filme. Vamos classificar de filmes ruins, mas é que são filmes necessários, né? Não precisa ser só um dramalhão, né? Assim, não precisa ser o dramalhão que vai morrer todo mundo no final, de forma trágica, pra concorrer ao Oscar. Porque, tipo, não é só esse tipo de história que existe. Existe a história em água com açúcar, cafona, horrorosa. Sim. Existem essas coisas, né? E pra você que tá, tipo, crescendo e você já vai lá e olha sua vida vai ser trágica. Você vai morrer tragicamente se você sair do armário. Então tá condenado, né? Tá condenado. Tipo, pera lá, né, gente? Sim. Não é só isso que acontece. Tem muitas histórias aí pra contar. Tem muitas vertentes na vida que você precisa retratar no cinema e na TV e no Caralho 4, entendeu? Tem muita coisa que precisa ser contada. Muita história que precisa ser vivenciada pelas pessoas. Sim, sem dúvida. Assim, o filme LGBT trágico, ele é importante. Eu digo isso porque aquele filme que eu até falei também no primeiro episódio, que é o Praise for Bob, né? Ele foi muito importante para mim e para minha aceitação. E eu, como uma criança ali cristã na época, esse filme foi mega importante. Então tem sim que ter esses filmes contando histórias importantes, né? Mas eu quero ver mais. Hoje eu vejo um adolescente ver essas comedinhas românticas, esses personagens LGBTs. E a Netflix está muito com isso, né? Quase toda série da Netflix tem um personagem LGBT inserido, né? E é necessário para a gente se representar, orbitando ali, né? No papel principal, né? Sempre ali como são séries que são de multipersonagens no centro, ela sempre orbita ali com esses personagens LGBT, né? Sim, sim. E aí você vai, por exemplo, pro Félix, que é um vilão. Tem que ter gay vilão também. Tem, né?
Tem que ter. Porque a realidade é essa, né? Tem gay que não presta. Essa é a realidade que a gente precisa enfrentar também. Tem que mostrar a gay que não presta, a gay que morre, a gay que vive, a gay que é novinha, a gay que é chonga. Exato. Falando em produções nacionais, gente, filmes nacionais LGBT, vocês lembram de algum? Lembro, gente. Inclusive eu ia falar quando eu vi um Madame filme Satã. falando sobre... Ai, Madame Satã Pisa. Lázaro Ramos, maravilhoso. Eu vi o Fih falar sobre, tipo, normalmente as desgraças que tem, né, nos filmes LGBTs. Mas aí temos, por exemplo, tipo, Tatuagem, que traz um pouco sobre a resiliência, né, LGBT. Então, usa desse lugar da polêmica do LGBT, de todos os conflitos que a sociedade vai enfrentar sendo LGBT, quer dizer, que vamos enfrentar com a sociedade, e usa isso para justamente mostrar isso dentro da arte, né? Então, eu acho Tatuagem um filme incrível exatamente por isso. É um filme com Tatuagem desgraça, é maravilhoso porque, mesmo. puta que pariu, num tempo de repressão. Durante a ditadura, né? Durante a ditadura. E aí, além do Tatuagem, eu tava lembrando aqui também de Alice Júnior, que quando vocês estavam falando sobre comédia romântica, né? Alice Júnior é uma comedinha adolescente bem gostosa de assistir. Ai, Alice Júnior eu ainda não assisti, eu quero muito. Ela entrou no pré-Oscar. Não acho que deveria entrar no pré-Oscar, mas chegou a entrar. A Netflix chegou a nomear como uma possível nomeação. É muito gostoso de assistir. É muito gostoso, assim. É uma comedinha, sessão da tarde também, mas eu tipo naturaliza as coisas. Ela é uma, para quem não conhece a Alice Júnior, ela é uma a personagem é uma youtuber trans da Grande São Paulo, que é super aceita dentro da comunidade, tem amigas, todo mundo aqui nas escolas se acostuma com ela, e o pai dela faz fragrâncias de perfume. E aí ele precisa mudar para uma cidade do interior. E aí ela tem que ir para uma escola na cidade do interior. E aí mostra como que é, sabe? Enfim, ela é uma trans de uma escola no interior, super conservador, né? Super conservadora. E é muito legal ver como ela se coloca, em nenhum momento ela desce do salto, como o pai dela reage com o fato da filha. É muito legal, muito gostoso. Eu aconselho muito. Alice Júnior é um filme que vocês, quando pararem o podcast, deviam ir lá na Netflix e assistir. E aí, além de Alice Júnior, o último aqui que eu também nomeio, pra mim, Bicha Travesti, que é um doc incrível, né, gente? Sim, então aí que eu falo de como é essa revolução que está acontecendo. A gente dá para chamar de revolução? Não, é muito forte a revolução. A revolução é muito forte. Esse movimento, porque aí é uma travesti encabeçando a sua história num filme, né? Então, qual a perspectiva e possibilidade disso existir, sei lá, há 20 anos atrás, né? Sim. Nenhuma, né? E outra coisa importantíssima. Paulo Gustavo com Minha Mãe é uma Peça. Sim. Nossa, o que ele fez aí com Minha Mãe é uma Peça aí pro grande público. As maiores bilheterias da história do cinema brasileiro são de uma gay. O gay da família brasileira. Paulo Gustavo, né? Sai daí, meu anjo, por nem favor. me fala que isso me faz chorar. Pra mim também, sabia? Não sei porque me toca tanto. Tava até conversando com o André a respeito disso, sobre o quanto que eu fico tocado com essa história dele. Mas eu fico com o coração apertado toda vez que eu vejo uma notícia. E eu tô vendo muito LGBT falando isso, que parece que é um parente, e é mesmo, né? Eu vejo uma notícia. Declarações do marido dele, assim, quando surgem, assim, eu fico me vendo muito nessa situação, assim, se fosse o André, como é que seria, pelo amor de Deus, assim, tipo, é muito, muito difícil, assim. Então, mas é por isso, porque ele é tão importante pra gente que é LGBT, pra famílias LGBT, ele é importante pra famílias, gente, núcleos familiares inteiros de LGBT, ele é importante por causa disso, ele levou nossa história, sabe, a nossa vida, a nossa convivência com a nossa mãe pro cinema, sabe? Então, assim, ele é uma figura tão importante pra gente, pro nosso cenário nacional atual de cinema, principalmente se tratando de movimento LGBT, que assim, a gente não pode perder o Paulo Gustavo, ele sabe? Não que assim, não que a gente vá perder ele, porque o que ele construiu é nosso para sempre, e é maravilhoso, e ele é tudo isso. A gente não quer perder ele, a gente não quer.
Tem muita coisa que ele pode trazer. Eu acho ainda, né, que ele pode agregar para ainda. Sim. E assim, uma das coisas mais importantes que ele agregou é falar com todo o tipo de público. Ele fala com o Exatamente. conservador, ele fala com com o liberal, ele fala com todo mundo. Sim. Então, por isso é importante por causa disso, né? Sim. Porque tem que ter os revolucionários, que nem a Lin, que é a bicha travesti, e tá ali xingando e tá brigando, e tem que ter o cara que fala com todos os públicos, senão a gente vai ficar dando murro à toa. Então tem que ter os dois. Então os dois são extremamente importantes. Por isso que o Paulo Gustavo é assim, e comédia, leve, e que levou mais de 12 milhões de pessoas no cinema, sabe? A importância dele assim, é gigante, e o que ele tem ainda a agregar pra gente é incrível. Assim. E vai agregar sim, ponto final. Exatamente. Daqui a pouco ele tá indo. E... Eu queria falar do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que foi... Gente, foi um marco, né? Nossa Senhora. É um filme que era um curta, Sim. Fez tanto sucesso na internet que alguém comprou. Que alguém falou assim, vou fazer esse inferno. E fez. E é em escola brasileira mesmo, né? Sim. Não parece uma escola gringa adaptada. Exatamente. E tem um PCD, né? Tem. Tem outra história que não é contada, sendo LGBT ou hétero, não é contada. PCD, né? gente, pessoa com deficiência, tá? Que ele é o personagem principal, é um menino cego que se apaixona pelo coleguinha. Exato. Pra quem nunca assistiu. É outro filme que é muito histórico e muito importante. Importantíssimo. Inclusive, eu acho que esse foi o filme que meio que todo mundo foi atrás. Esse foi o primeiro, acho que mainstream. Que eu vi gente que não era LGBT falando, sabe? Comentando, falando sobre o filme, falando que viu o curta ou que viu o filme inteiro mesmo, o filme Eu não sei se longa. Vocês pegaram a hype do curta. Nossa, na época. Eu lembro do hype do curta. Eu peguei essa hype aí e tinha muitas pessoas que não eram LGBT que gostaram muito também, né? Que assistiram depois o longa. Vocês chegaram a ver? Não vi. O curta tem disponível na internet, acho que o longa também tá na Netflix. E é muito maravilhoso. Muito lindo. E assim, é bem Sessão da Tarde também, aqueles filminhos gostosinhos, só que ele tem um a mais, né? Ele tem ele é um pouquinho mais cabecinha, Não é tão comédia romântica, ele já é um filminho mais indie, tem umas vibezinhas indie. Inclusive, falando de filmes indies, vocês assistem muitos filmes indies LGBT? Nossa Senhora, né? O que tem de filme indie LGBT, hein, gente? Principalmente europeu. Principalmente. É que europeu é filme europeu, não é indie, né? Mas aqueles... Quase todos os filmes europeus são indie, né? Gente, tem um filme que a gente assistiu, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas se vocês não... Eu e o Gré, teve uma época da nossa vida, deu um clique na gente, a gente falou, vamos assistir filme LGBT. Todos os filmes que existem LGBT. Pegamos um monte de filme LGBT para assistir. Tem um que é Patrick 1.5. Gente, esse filme é muito acho que engraçado. É sueco esse filme. É um casal gay, acho que de meia idade, podemos falar? Sim, meia idade. É um casal gay de meia idade. 30 e pouquinhos. E aí eles vão adotar uma criança de 1 ano, eles querem adotar. Só que eles colocaram 1,5 ano. E a pessoa que vai adotar, que dá a criança para eles, entendeu um adolescente de 15 anos. Não, eles recebem o documento que tá dizendo 1,5, ou seja, 1 ano e meio. Sim. Só que aí chega lá um adolescente de 15 anos. Exato. E eles aceitaram aquele documentação, eles assinaram, falaram, beleza, 1 ano e meio, beleza, show. Só que foi um erro de digitação, o menino de 15 anos. 15 anos. E aí o menino todo problemático, já tinha passado pela FEBEM lá deles, homofóbico, assim, sabe? Mas um adolescente sofrido com a da vida, sabe? Então aí eles eles aceitam a criança. Na verdade, assim, é um conflito, né? Porque eles não aceitam a criança no começo. Um deles aceita, né? Um deles fala, vamos cuidar. Não é que ele aceita, ele fala, vamos ter que cuidar, né? A gente aceitou, agora tem que cuidar. E o outro, tipo, apavorado, falou assim, não é o que eu queria, não sei o que. Eles entram nesse conflito, né? Gente... Mas é uma comédia.
A gay desmonta o berço, coloca o colchão no chão, só que ela deixa a câmera de babá pra vigiar, porque ela tem medo do menino entrar no quarto e matar eles. É muito engraçado o filme. A gay fica apavorada, falando, meu Deus, ele vai entrar aqui. Aí ela tranca as portas, aí ela fica olhando na câmera, no monitor, pra ver se ele vai... se ele vai acordar na noite pra matar eles. É muito engraçado. É uma história muito bonita, assim. Aí vai se desenvolvendo em cima disso, mas num tom leve de comédia, assim, sabe? Sim, é uma comédia. Ela é bem engraçada, assim. É. É um dos filmes que eu lembro mais Muito, nesse assim, momento da gente. Que a Patrick gente... 1.5, é muito Patrick legal, 1.5, assim. é maravilhoso. Vocês vão atrás desse filme, Legal. porque é uma comédia que eu falei. Não é só de desgraça, né, que é a nossa vida. Não. Tem muita desgraça, mas a gente já vive tanta desgraça que a gente não quer continuar vendo tanta desgraça, né? Sim. E eu acho que o cinema europeu, ele foi mais além, né? Ele sempre foi mais além Sim. da desgraça. Ele sempre foi... Histórias. Histórias, exatamente, contando histórias. Tem um filme... Almodóvar, né? Pisa. Todos os filmes do Almodóvar você pode ver lá, porque sempre vai ter tragédia, mas sempre o final é uma coisa mais... como eu posso dizer? Redentora, né? Sim. O final sempre é redentor do Almodóvar. Né? E tem aquele Amantes Passageiros dele, que é maravilhoso, gente. Geralmente é história verídica ou... como é que fala? Meio verídica, né? Ele se inspira em histórias pessoais, né? Ele se inspira em histórias dele mesmo. Eu falei que essa redenção é uma característica forte do Almodóvar. Sim, é uma característica muito forte dele. Ele coloca sempre... Os filmes dele sempre terminam com algum tipo de redenção no arco do herói, né? Sim. Sempre o herói tem algum ponto que ele precisa resgatar, escalar ou qualquer coisa assim, que ele escalona esse final redentor dele, né? Aquele que concorreu ao Oscar ano passado com Antônio Bandeiras? Sim, aquela é meio que a história do Almodóvar. Dor e Glória. Dor e Glória. Dor e Glória. É um filme meio biográfico, né? Sim. Então meio quase que completamente. Meio quase completamente. Só o personagem não chama Almodóvar. Mas é bem assim também. Então, e tem muito filme de jovens, histórias de jovens europeu, né? A gente tem uma lista de filmes que a gente assistiu assim. Tem aquele Amor de Verão, lembra? Amores de Verão, Summer. Summer Storm, é verdade, esse filme é muito bonitinho. É muito esquisito esse filme, né? Eu lembro muito mais ou menos dele, que é no acampamento, né? Sim, que as crianças ele se apaixona pelo amigo hétero dele. Ele se apaixona pelo menino do outro acampamento, só que os acampamentos é meio que rival, assim, gente. É muito engraçado esse filme também, muito fofinho. É meio que um Moonrise Kingdom, né? Gay. Exatamente. É muito engraçadinho esse filme. Olha, Almodóvar, tudo que o Almodóvar faz, pra mim é... de comédia do Almodóvar, Os Amantes Passageiros, gente, pra mim é maravilhoso. Os Amantes Passageiros é um filme muito engraçado. Eu não assisti. Tem as gay aeromoça. Puta que pariu. Que engraçado, gente. As gays fazem uma performance pra fazer aquele negócio dos aviões, sabe? Das saídas de emergência. É muito engraçado. Tem um filme italiano que eu assisti que se chama O Primeiro que Disse. Que é um moço lá, ele vai pra casa da família dele lá na Itália e ele vai contar pra família dele que ele é gay. Só que aí o irmão dele conta que é gay. Antes dele, o irmão mais velho. E aí começa uma treta porque tem que assumir a fábrica que o velho tá morrendo. E aí acontece que a tia, ela tem um romance com um cadeirudo lá, que aparece de... então, aparece um... Ela sai de madrugada pra ir cruzar com alguém na rua. E aí ela é safada, não sei... Gente, é um filme, assim... É um novelão de 1h30. Eu achei muito engraçado esse filme. Chama O Primeiro que Disse, italiano o filme. Eu achei muito engraçado. Que não é comédia, eu me lembro de um que chama Do Começo ao Fim, brasileiro, com Rafael Cardoso, que eram dois irmãos. Ai, meu Deus. Nossa, perigosíssimo esse filme, né? Né? Nossa, eu acho. Eu acho esse filme assim meio... Eu tive sintomas... De saudade? Não, de... Sei. É uma história de amor, mas é meio repulsivo, né? É meio esquisito. Não sei se eu curti muito, não. O filme é belíssimo, mas então, a história... uma história bonita de amor, mas... Precisava ser dois irmãos?
Isso, então, né? Ele toca em várias coisas, vários tabus, né? Então é um filme que eu citaria. E outro filme que eu citaria é um bem mais antigo, que é o Vitor ou Vitória, assim. Ai, Julie Andrews, maravilhosa. Isso, Pisa com Julie muito. Andrews, exato. A gente tá falando sobre produções brasileiras, eu não trouxe 2 filmes só que eu queria pontuar, que um deles, inclusive, é um filme que eu sempre reassisto quando posso. São documentários. Tem o Laertes e Ai, eu quero assistir muito. Croquetes, Eu não que vi. eu gosto muito de The Croquetes. Croquette. Nossa, a gente perdeu a pré-estreia desse filme, lembra, Zico? Puta Lembra, que nossa pariu. senhora. Eu gosto muito, assim. Para mim, eu acho que é um daqueles filmes que faz a palavra orgulho LGBT fazer mais sentido para você, sabe? Olha. Quando mostra eu acho que esses filmes de lugar de resiliência, principalmente nesses momentos de ditadura, um grupo de teatro drag que, enfim, foi proibido de se apresentar. Eu acho que tudo isso me toca muito, assim. Eu gosto bastante. Não assisto com tanta, porque eu não acho que é um documentário que você assiste milhões de vezes, mas é um documentário para você assistir e falar assim, puta que pariu. Exato, né? É um que você tem que assistir, né? Que é o caso do Exatamente. Divinas Divas também. Ai, Divinas Que Divas a é gente foi até, a gente maravilhoso. foi até no cinema com o Gui também, né, Gui? Ah, foi muito legal. Nossa senhora, E né? tem Gente, um eu outro fico... filme que eu recomendo para vocês, que na verdade é um documentário também, que segue um pouco essa linha Divinas Divas, mas aí são com homens gays, algumas mulheres lésbicas que contam a respeito da noite de São Paulo, da cena gay de São Paulo nos anos 70 e 80, que é São Paulo Hi-Fi. É muito legal, assim, que você vê algumas drags dão depoimentos, algumas drags clássicas, né? Dão depoimento de como era a vida, de como eram os shows na noite de São Paulo e de tudo que acontecia, seja a violência da polícia e também todo o glamour que cercava a noite paulistana, os empresários que investiam forte na montagem desses espetáculos. É bem legal mesmo, é bem bacana. Gosto muito, já assisti 2 vezes. São Paulo em Hi-Fi. Vou procurar também esse aí. Ai, tem um filme maravilhoso também nacional, que é o Praia do Foi. Futuro, É do, verdade. Nossa senhora, do assim. Wagner Moura. Com Nossa, aquele Wagner filme é lindo, Moura. né, gente? Praia do Futuro. Nossa, é maravilhoso. E tem uma gay aí, pelo menos, né? Quem? O Coisa não é gay? O O irmão do... Jesuíta Barbosa, É, Jesuíta exatamente. Barbosa. Tem uma gay. Nossa, eu fiquei até Eu vi, molhado agora inclusive, que você falou. eu vi o trailer. O Wagner Moura, né? Nossa, eu fiquei até molhado agora que você falou. Tem um gay aí. Falei, eita, Wagner Moura. Mas o jesuíta também dá pra ficar molhado com ele, então. Ah, tá. E o Jesuíta É um Barbosa também tá negócio no à parte. tatuagem, né? Tá na tatuagem Ele tá no também, tatuagem. né? Pois é. Só Pois não, queria, pode. para não perder a linha de raciocínio, porque o Gui trouxe sobre Divinas Divas, e na verdade falam-se muito sobre como os 3 filmes funcionam muito juntos, que é o Croquettes, o São Paulo em Hi-Fi e Divinas Divas. Falam muito desses 3 filmes, assim. Enfim, tenho muita curiosidade para assistir esses outros 2. Ah, e tem um filme muito fofinho que é. Ah, eu não lembro o que ele é. Acho que ele é holandês. Que é. Chama Garotos. Tem no Netflix, inclusive. Ah, é um filme muito fofinho, assim, bem sessão da tardezinha, bem meu primeiro amor, sabe? Sim, sim. Só que ninguém morre. Não. Já vou dar esse spoiler, ninguém morre. Mas ele é muito fofinho, porque ele é tipo uma coisinha assim de primeiro amor mesmo. 2 adolescentezinhos que fazem corrida, sabe? Esportes, não sei, não entendo. Eles fazem Atletismo. esportes. E aí eles. Um deles, né, se apaixona pelo outro, e aí não sei o que. É isso, a historinha, sabe? Bem fofinha, bem sessão da tarde. Isso até um cara daqueles animinhos rentaizinhos, sabe? Do casarzinho. Ah, então, é quase isso. Não é hentai, mulher. É um BLzinho. É hentai não, não tem cenas de sexo, não. Não Mas é tem. bonitinho, É mas é muito fofinho, né? bonitinho, Você né? lembra desse Eu filme? lembro desse filme, é Chama bonitinho. Garotos, tem lá no. Jongens, que chama na língua original, que eu acho que é Original, holandês, não tenho exatamente. certeza. E aí,
não podemos deixar de falar dos últimos filmes grandes que aconteceram nos últimos anos, Ai, nossa, teve né? muito, né? Que aí foi Moonlight, Nossa, Moonlight ganhou o Oscar, né? que é um filme de um menino gay ganhou o Oscar principal da noite, né? Sim, Um menino gay negro. sim. E tem muitas cenas nesse filme que pra mim são impactantes. Esse filme é do né? Barry Jenkins também? É, né? Aquela cena que o traficante lá tá falando com o menino, falando pra não Nossa. deixar chamar ele de bicha, né? Sim. Nossa E é o senhora. Mahershala, né? Mahershala Exato. maravilhoso. Aquela cena pra mim é uma das melhores cenas do cinema, assim. E a fotografia desse cinema, aquela luz azulada, né? É incrível, né? Esse filme. Eu amo esse filme. E o outro, né, que também foi o queridinho de todos, que é o Me Chame Pelo Seu Nome, né? Ai, me chama pelo seu nome também. É um dos meus filmes favoritos. Acho que esse filme. Nossa senhora. Aquela cidadezinha da Itália ali, eu gostaria de viver ali, Nossa. sabe? Naquela época, naquele clima, naquela cidadezinha, seria tudo, né? Nossa, maravilhoso, né? Tem também Carol, né? Carol foi um sucesso. Carol. Foi. Carol também Foi foi um bom sucesso, E Carol. a Kate Blanchett, né? Kate Blanchett. Teve o Jogo da Imitação, que a gente já falou. O Jogo da também. Imitação é um que eu sempre volto, assim, É. que eu já assisti também 2 vezes. E para mim é um filme que eu gosto. Ai, Priscila, eu tô sempre querendo assistir Priscila. Sim, Priscila. Eu assisto Priscila, adoro Priscila, Amo Priscila. mas toda vez que eu assisto eu falo, cadê a refilmagem de Priscila? Porque eu necessito de uma refilmagem com um drag de RuPaul. Ai, tem um filme, gente, não sei se vocês já assistiram, que é o Normal Heart, Não, eu acho que do Mark assisti. Ruffalo. Tem o Mark Ruffalo, tem a Julia Roberts, tem o Jim Parsons, tem... Ai, gente, esse filme é pesadíssimo. Esse é uma das histórias trágicas, né? É, mas é maravilhoso o filme, assim, belíssimo. Eu percebi que eu fujo um pouco de filme com história trágica. Eu não assisto muito, eu assisto mais comédias, mais romance. Tem... Eu não gosto muito assim. Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos é LGBT. Rock Horror Picture Show. Sim. Maravilhoso. E foi feito durante o Código Raiz. Exatamente. Isso que é Pisar. pisar. Isso que é um piso. Tanto que na época que foi lançado, ele foi taxado como ruim, como fracassado. Exatamente. Foi um filme que só gerou prejuízo na época que ele foi lançado. Foi proibido em mais de 50 países, Sim. assim. É assim que se chega pisando. É isso, gente. Tá tendo uma mudança. Tá tendo uma mudança. Ainda tem os seus problemas. Queremos mais atores LGBTs fazendo LGBTs. Sem dúvida. Gente, vocês acharam que não ia ter indicacholas, mas vai ter sim, gente. O papo tá bom, tem um indicacholas gigante aí nesse episódio. Pode assistir tudo que a gente falou. Mas o nosso quadro semanal vai ter que aparecer e a gente vai fazer uma coisinha diferente. A gente vai indicar pra gente mesmo, gente. Sim. Então, tá feliz? Vai mudar de vida agora? Gata, a gente vai indicar então pra gente mesmo, ó. Cada um vai indicar pra uma chola, vai indicar pra outra chola. E aí, se vocês quiserem, vocês pegam essas diquinhas e assistem também, tá? A gente vai ter que indicar entre nós um filme pra outra assistir, que a gente acha que a outra não assistiu, tá? Tá Faz bom. sentido? Faz sentido. Beleza, eu quero começar, posso? Começa. Ótimo. Gente, eu vou indicar um filme pra Igona. A Igona, ela gosta de umas coisas assim, bem experimental. Ela gosta de uns bagulho bem louco. Gente, tem um filme que se chama Kabum. Kabum. Procurem aí. Kabum. K-A-B-O-O-M. É um filme, gente, é uma viagem tão louca esse filme. E é um filme que foi feito assim, com R$20 no máximo. É um filme assim, bem trash, bem indie, é americano. Tem a June Temple. Tem a June Temple nesse filme, no começo de carreira. Acho que foi o primeiro filme dela. Caramba. E eu acho que gastaram todo o dinheiro contratando ela. E sobrou R$10 pra fazer coisa de crepom e é isso.
É um filme, assim, bem viagem, bem maluco, assim, umas coisas muito loucas. Mas E você gosta. eu gosto, porque eu lembro dele, eu falo, mano, que viagem louca. E eu assisti esse filme. Eu gosto dele, assim, de um jeito muito Diferente. diferenciado, gente. É um filme muito bizarro, mas é muito bom, assim. Eu gosto pra caramba. É assim, tá acontecendo um bafo que vai explodir uma bomba que vai acabar com o mundo. E aí as gays estão na faculdade e precisam impedir. Só que aí eles são perseguidos por um culto esquisito que fica olhando por eles para eles pela janela. Ai, gente, é bizonho, Ai, muito louco gente, o filme. É muito bizarro. louco. Deu vontade Assista, de Cabum. assistir. Chama Cabum Oi? Alucinação. Cabum, alucinação, esse mesmo. Eu tô vendo imagem aqui já e tem uma montagem muito louca, né? Tudo tem uns efeitos Tem muito uns loucos. efeitos bizarros assim de PowerPoint. Tem Ah, vários. no meio Gente, é uma coisa muito bizarra. tem Muito pau que bem. duro. O Tudo I- que os gays gostam. E o Igor vai indicar pra quem? Então eu vou indicar pro filme. Eu vou indicar Alice Júnior, que foi um filme que eu já trouxe aqui ao longo do podcast. Porque eu acho um filme muito gostoso de assistir, assim. Não sei exatamente se é um tipo de filme que você vai curtir ou não, mas eu acho que é um filme que você ia curtir assistir, independente se vai curtir ele depois ou não, sabe? Alice Júnior, Netflix. Eu vou falar que você já me indicou esse filme, eu vou tomar vergonha na cara agora e vou assistir ele com certeza. Então tá, eu vou assistir então, Igor, hein? Agora eu cumpro essa promessa. Agora tem, né? Agora Agora é obrigado. Agora cria vergonha na cara, né? eu vou indicar pro Gui um filme que tem na Amazon Hum. que chama Tio Frank, Gui. Uncle Hum, Frank, que é um rapaz que ele hum, mora com seu namorado na cidade grande, né? E a sua família é do interior. E aí a sobrinha dele vai prestar faculdade na cidade em que ele vive, na cidade grande. E ninguém da família sabe que ele é um homem gay. E aí quando eita. ela chega lá, ela meio que descobre esse universo e da vida dele, e aí começa a desenvolver tudo isso. É bem legal assim. Tem o Paul Bettany no filme. Uhum. Tem a Então, menininha do Stranger Things. então, Não, não, é de outra do série. It. É, Tem a menina do It. é bem legal esse filme, assim. Tem a Margot Martindale, que é maravilhosa. O elenco é incrível, assim. Então, eu gostei muito desse filme e a gente assistiu, assim, do nada, né? Tava zapeando na Amazon, apareceu, começamos e é muito legal, assim. O marido do Paul Bettany é super engraçado, né? Sim. Super divertido. Então, Uncle Frank, Gui. Legal, bacana. Muito bom. Aí eu vou indicar pro Gré. Vou indicar 3 filmes. Você escolhe qual. Vou te dar 3 opções. E aí você Eita. escolhe qual você tá mais afim de ver. Bom, Hum. vou te indicar São Paulo Hi-Fi, Tá. que é o documentário. Não sei se você viu. Ainda não. Ah, é legal. Então você pode assistir um documentário. Tem o filme Filadélfia, que é um filme que eu sempre cito. Se você tiver afim de um drama, também. Não sei se você já viu esse filme. Ai, gente, eu vou ser polêmica, posso? Pode. Eu não sou muito fã do Tom Hanks. Jura, really? Sério. Então vou te dar uma terceira opção. Ah, eu amo Tom Hanks, nossa. E a terceira opção é Meninos Não Choram, com a Hilary Swank. Foi o Ai, primeiro- gente, eu tenho tanto medo de assistir esse filme que eu vou ficar revoltada, eu vou chorar, eu vou gritar. É, mas é muito bom. E que foi o filme que ela ganhou o primeiro Oscar, né? Sim. E, enfim, aí eu te dou essas 3 opções pra você ver. Eu acho que você vai acabar Tá. indo pro documentário, mas vamos ver. Provavelmente. Porque, ai, gente, eu tenho muito medo de assistir esse filme. Meninos não choram, nossa. Eu É, vou por ficar quê? Você não gosta arrasada. do drama? Não, eu vou ficar arrasada, eu vou ficar revoltada, eu vou querer bater na TV, sabe? É possível mesmo. E, Gré, Nossa. por que a gente tem que assistir esses filmes? Gente, agora vem a bomba, hein? Vocês estão preparadas? Sim. Ai, eu tô. Quer dizer, não tô. Tô agora. Peraí. Agora. Vocês
que estão aí acompanhando a gente aí há alguns meses já nesse programa aqui, toda quarta-feira, aí no seu agregador favorito, que você já segue a gente com certeza. A gente vai estrear outro programa! Só que vai ser lá no nosso canal do YouTube, que com certeza você já tá seguindo a gente lá no YouTube, não tá? Porque eu pedi pra vocês tantas vezes que vocês já estão seguindo, com certeza. Já deu like em todos os vídeos e tal. Porque a gente vai estrear os programas novos lá, gente. Lá no nosso canal do YouTube. A gente vai dar um segmento aí para todas as coisinhas aqui do nosso programa. Vão ter segmentos lá, tá? Então, tipo, a conversa que a gente tá tendo aqui agora de cinema LGBT, a gente fez o Indicacholas pros filmes que a gente vai querer assistir. Aliás, um pro outro, né? Que a gente deve assistir. Pra comentar lá no canal. Então vai sair o videozinho lá no nosso canal do YouTube, Cholascast, lá no YouTube. Você vai lá, segue a gente e os videozinhos vão estar lá. A gente vai estrear com um episódio complementar do programa de RuPaul's Drag Race que saiu na quarta passada. Lembra que a gente lançou o programinha falando sobre o RuPaul. E a gente vai falar sobre a final e sobre o programa e sobre o nosso lip sync favoritos. É isso, gente. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam a gente aqui no seu agregador favorito. E vai pro canal do YouTube, fila da puta. E Senão eu vou te dar um socão. Filmes LGBTs. E assistam o cinema LGBT. Nosso cinema, que a gente tem que dar dinheiro pra eles fazerem mais filmes. Tem que dar dinheiro pra viado, pra sapatão, pras trans finíssimas. Entendeu? Tem que dar dinheiro. Dá E aí dinheiro. faltou um monte de filme aqui. Comenta lá os filmes que vocês acham que faltaram. Que filme LGBT vocês assistem sempre, assim, que você volta? Aquele filme do seu coração. Conta aí pra gente qual que é o seu. Certo? Certo. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Adeus.